Queridos irmãos, hoje eu quero ver se eu consigo concluir aquele assunto, né, que nós vemos trabalhando sobre ser prevenido, precavido, prudente, proativo, que é um dos conselhos que Salomão deixa para que todos nós possamos viver dessa maneira enquanto aguardamos o novo céu e a nova terra em que habita verdadeira justiça. Amém? Nós estamos trabalhando Eclesiastes, não é? O livro de Eclesiastes de trás para frente, não é? Vamos de volta à conclusão, porque você pode esquecer tudo, mas não esqueça a conclusão, amém? Vamos lá? Repita comigo, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, por isso é o dever. Isso é o essencial para todo homem. Por que nós devemos fazer isso? Jesus uma vez, ele disse, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Amém? Por que nós devemos viver com tanta sabedoria? Porque Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Amém? Irmãos, na quarta que eu tive aqui, na última, não tivemos a passada porque choveu, não é? Nós estávamos ministrando e falando também sobre algumas coisas que você tem que ter em mente e nunca esquecer. E aqui foi citada a parábola dos talentos e o que aconteceu com quem enterrou o talento. A gente também mencionou aqui a palavra de Jesus quando diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo em mim que não dá fruto, o que Deus faz? Corta. Quem quer ser cortado de Deus? Quem quer ser cortado? Amém? Quem quer ser reprovado? É só não dar fruto, é bem fácil. Ok? Agora, aquele que ligado em Jesus dá fruto, o que o Senhor Jesus disse que Deus faria? Ele podaria para dar mais fruto. Amém? Então, frutificar é ordenança de Deus. Amém, queridos? Nós temos que pensar nisso. Todos vocês estão aqui porque são frutíferos. E vocês estão conectados em Jesus porque vocês querem dar ainda mais fruto. E uma das coisas que poda a nossa vida e nos faz dar mais fruto, não é uma tesoura, não é um bisturi, não é uma faca, não é facão, não é serrote, nem motosserra, né? O que é que nos corta? Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é o podão de Deus. Amém, queridos? Através da palavra de Deus, ele vai removendo da nossa vida, não só o pecado, mas também os embaraços. Aquilo que não é pecado, mas está fazendo a sua vida ficar infrutífera, fazendo a sua vida ficar, improdutiva ou de baixa produtividade. Amém, queridos? A palavra de Deus é poderosa para fazer isso em nossas vidas. Amém? Salomão, ele escreve então em Eclesiastes que nós devemos, e assim ele registra, né? Ele fala assim, olha, capítulo 11, verso 3, ele registra assim, pela manhã, plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa. Ou seja, não deixe suas mãos ficarem paradas, não fique inativo, não fique passivo, amém, queridos? Amém? Porque ele fala assim, você não sabe qual vai prosperar. Então, o tempo todo nós temos que estar sendo prudentes, precavidos, proativos e investindo em todas as áreas da nossa vida sem ficar à toa. Não é não descansar, mas às vezes você está descansando na hora de trabalhar. Isso é estar à toa, amém? Quando você está dormindo, você não está à toa, né? Você está no seu direito de descansar à noite. Mas quando você, durante o dia, está sem fazer nada, vendo a vida passar, você está à toa. Esse estar à toa é um perigo, amém? Isso é aquele momento que a sua cabeça fica vazia, e tem um ditado popular que cabeça vazia é a oficina do capeta, né? Cabeça vazia é a oficina do cão, não é? Tem esse ditado, porque realmente, quando você não enche a sua mente, quando você não se ocupa de coisa excelente, coisas ruins naturalmente toma o tempo. É justamente daquele momento à toa que dá tempo de ver umas coisas que foram enviadas no grupo que você não precisava ter visto.
né? É naquele momento que você está à toa, que você fica navegando na internet e vê coisa que não deveria ter visto, né? É naquele momento que você está à toa, que você acaba falando uma besteira, fazendo uma besteira, né? E fazendo muito estrago na sua vida. Na época que os reis saíram à guerra, Davi resolveu ficar à toa. E foi à toa, olhando ali, caminhando pela janela, que ele viu aquela cavalona da Batseba, né? E resolveu adulterar com ela, matar o marido e trazer a desgraça para dentro da sua casa. Quando ele estava, o quê? À toa. Amém, queridos? Por isso, crente pode andar à toa? Não, crente está sempre trabalhando ou descansando, mas à toa ele nunca está. Vocês conhecem crente à toa? Eu conheço uns aí que se diz crente à toa, amém? Mas crente de verdade não anda à toa. Crente de verdade tem propósito, tem visão, amém? Ele tem missão, ele vive buscando agradar a Deus. E a vontade de Deus é que você dê pouco fruto, é isso? Não. É que você dê o quê? Muito fruto. E o bom de dar muito fruto, sabe o que é, irmão? É que você é o primeiro a se beneficiar. Amém? Quem dá pouco fruto também tem pouco benefício. Quem dá muito fruto tem muito benefício. Amém, querido? Amém? Então vamos lá. Então, nessa busca, irmão, de sermos produtivos, proativos e aproveitar bem o seu bem mais precioso, que é o tempo, Deus, ele reservou dentro do livro de Isaías um texto muito esquisito. Fala, esquisito. Amém? É um texto esquisito. Por quê? Porque Isaías é um profeta que fala do futuro, que fala do Messias, que fala do castigo de Israel, do castigo dos ímpios, do castigo das nações, do juízo de Deus sobre o povo. Amém? Mas, em um determinado momento, quase na metade do seu livro, Deus resolve incluir um conselho direto do trono. Não é um conselho de Salomão, não é um conselho de Isaías, não é um conselho de Davi, é um conselho enviado do céu para o ser humano. Quem quer esse conselho? Amém? É um conselho. Quem quer o conselho enviado do céu para você? Glória a Deus. Mas é direto de Deus para você. Amém, querido? Okay? Eu não vou dar meu conselho para você. Não é o meu conselho. É o conselho que o Pai, o Criador de todas as coisas, mandou direto num livro de profecia, né? O maior profeta do Antigo Testamento, profeta Isaías. Deus usa ele para deixar registrado essa mensagem que é para mim e para você. Então abra sua Bíblia em Isaías 28, verso 23. Esse texto, irmão, tem norteado a minha vida. Amém? É um dos textos, por quê? Isaías 28, verso 23. Por que tem norteado a minha vida? Porque foi o próprio Deus que mandou esse conselho. Amém, queridos? E a Bíblia fala, irmãos, que se você pega a palavra de Deus e usa ela para fundamentar a sua vida, você terá uma vida como uma casa edificada sobre a rocha. Pode vir um mau tempo, vai vir. Pode vir a tempestade, virá. Pode vir os rios, virá. Pode vir o que vier, virá. As coisas, os problemas, as dificuldades virão, meu irmão. Por isso você tem que ser proativo. Por isso que você tem que ser precavido. Você acha, por pior que a sua vida esteja, ela vai melhorar, e por melhor que ela esteja, ela vai piorar. Tenha certeza disso. Então você tem que estar firmado, fincado e preparado para vencer o que vier. Amém? Isaías 28, verso 23. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim, ó: inclinai os ouvidos. Repita comigo, inclinar o ouvido. Irmão, eu gosto demais de Deus fazer isso. Como é que inclina o ouvido? Qual foi a última vez que você inclinou o ouvido? Quando foi? Foi para ouvir uma fofoca? Foi para escutar o que o vizinho estava falando lá no outro lado? Para escutar o que estava acontecendo na sala ao lado? Ou seja, quando foi que você fez assim? A última vez foi para quê? Para quem? Ok? Então, inclinar o ouvido é quando você não quer perder nenhum detalhe do que será dito. Porque a nossa visão, a nossa orelha assim, fica mais difícil o som entrar, não é? Mas quando eu viro o ouvido assim para escutar, é porque eu quero não perder nada. Pastor. Então Deus está dizendo, não perca nada do que eu vou falar, que nenhum tintim inclina o seu ouvido. Pastor, e aqui Deus fala assim, ó: presta atenção. Vou chegar lá, pastor. Glória. Pregador bom é assim, ó. Rapaz. Vamos lá. Só que ele vai dizer, olha, inclina o ouvido.
e ouvi a minha... É a voz do Isaías? É a voz do Jeremias? É a voz do pastor Orlando? Da pastora Márcia? É a voz de quem? De Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Agora olha, você inclina, ouve e ele vai dizer assim: atendei bem. Ou seja, presta toda a atenção. Não só inclina, não só ouça, mas presta atenção. Amém? Ouvir o meu discurso. Quantas vezes Deus pediu a sua atenção? 4 vezes. É para ser... Esse texto é aquele texto que você tem, pelo amor de Deus, grifar na sua Bíblia, recortar da sua Bíblia no sentido de escrever, né? Colar na sua parede se você achar que não consegue memorizar, guardar no seu coração. Por quê? Porque é um segredo revelado de Deus para a sua vida. Obrigado, só se você não quiser ser aconselhado por alguém que só fez o certo. Ele é bem fraquinho. Só criou esse mundo que funciona perfeitamente há milhares e milhares de anos. Ele é sabido ou não é? Oh, profundidade da riqueza e do conhecimento e da sabedoria. É dele, é ele, não dá para saber. É inescrutável. Amém? O conhecimento dele. E ele resolve te dar um conselho. Só ouve quem é bom, irmão. Só ouve gente esperta. Quem é esperto aqui? Amém? Tem gente andando no conselho do ímpio, assentando na roda dos escarnecedores. Amém? Mas a Bíblia diz que nós temos prazer o quê? Temos prazer onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, o que a gente faz? Medita de dia e de noite. E aí o que acontece com uma pessoa que medita de dia e de noite? Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ou seja, ele nunca vai deixar de dar fruto. Não interessa a circunstância. Amém, querido? Então Deus pediu quantas vezes para você prestar atenção no que vai ser ministrado hoje? 4 vezes. Você vai prestar atenção ou não? Sim. Amém? Você vai marcar no seu celular esse texto ou não? Amém. Vai marcar na sua Bíblia ou não? Porque se Deus pediu 4 vezes, você não marcar, aí eu sinto muito por você. Aí ele vai chamar nossa atenção para uma coisa muito comum. Amém, querido? Quem conhece a Deus sabe que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as pequenas para confundir as grandes. Ele pega as que nada são para confundir as que... Amém? Aí o Deus que fala para você prestar atenção 4 vezes, faltou mandar um raio, trovão aqui, ele vai contar uma historinha de um agricultor. Mas se Deus falou que é para prestar atenção, irmão, pelo amor de Deus, presta atenção. Porque a agricultura é fonte de sabedoria divina. A agricultura é uma das... A natureza, a agricultura e a natureza, elas são fontes de sabedoria, meu Deus, milenares. E que sustentam o homem de pé e faz toda a diferença na vida dele, física, emocional e espiritual. Jesus, ele quando vai falar da sua mensagem, o poder do seu evangelho, ele usa a parábola do semeador. Quando ele vai falar da vida de um crente ligado nele, ele fala da videira e vocês são os ramos. Quando ele vai falar de crente improdutivo, ele usa a verdade da figueira. Amém? Então veja que a natureza tem da parte de Deus um testemunho de que Deus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é sábio, e essa sabedoria está disponível para você. Por quê? Fala assim, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Ele é sabido. Ele é sabido. Fala comigo, Deus é sabido. Muito sabido. Eu também tenho um pouquinho de sabedoria que Ele me deu. Amém, querido? O apóstolo Tiago, ele diz assim: tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus. Porque Deus dá liberalmente. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque ele diz que o homem que duvida é como a onda do mar, inconstante. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Tiago diz isso. Então, mesmo para você
Muita gente está querendo carro. Muita gente está querendo casa. Muita gente está querendo roupa nova, sapato novo, querendo busto novo, bumbum novo, barriga nova, não é? É verdade. Querido, se isso aí tudo sem sabedoria não vale nada. Mas se você tiver a sabedoria de Deus, mesmo sem carrão, sem bundão, sem peitão, sem corpinho, sem musculosão, você vai causar um impacto nesse mundo. Aleluia! Aleluia! Amém, querido? Glória ao teu nome, Jesus! Glória ao teu nome! Avante! Salomão, ele fala assim, olha o que Salomão fala. Como um brinco de ouro no focinho de uma porca. É assim uma mulher bonita sem sabedoria. Oh, Jesus, obrigado, Pai! Obrigado! Salomão disse isso. Verdade. Guardou? Pegou a visão? Fala assim, como focinho, como brinco de ouro no focinho de uma porca. Assim é a mulher bonita sem sabedoria. Sem sabedoria. Eita glória, Jesus. Dá glória a Ok? Deus. Seja o teu nome, Senhor. Isso vale só para mulher bonita? Vale para o homem bonito também, amém? Amém. Amém, mano? Fala assim, fala Deus! Irmão, você veio me lembrar, um dia há muitos anos eu estava numa igreja e o pastor começou a pregar e o couro comendo nos homens. Aí uma irmãzinha estava lá assim, fala Deus! E o pastor metendo a lenha nos homens, né? E ela, fala Deus, aleluia! Aí ele parou, irmão, agora quero ver você falar Deus. O que agora vai cair pro seu lado, irmã. Daí, quando ele começou a falar das mulheres, a irmãzinha não falou mais, não. Ela ficou quietinha, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, né? Ele tá falando da mulher, tem que falar dos homens também, não é? Muito bem observado. Amém, queridos? Quem está comigo diz amém. Amém. Agora, quem está com Jesus diz glória a Deus. Glória. Aí, porque comigo vocês não estão com nada não, mas se você estiver com Jesus, vocês estão bem. Amém? Qual é o conselho de Deus? A pergunta dele é, porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Ele está perguntando, será que uma pessoa que planta, ela fica mexendo na terra o tempo todo? Arando. Janeiro arando, fevereiro arando, abril arando, outubro arando. Ele não, ele ara uma vez. Depois ele desterroa. Depois ele aplana. Depois ele abre o suco. Aí ele semeia. Não tem caminhando sempre para frente? Se ele ficar fazendo a mesma coisa, o que vai acontecer com o agricultor? Vai morrer de fome, vai morrer na pobreza, se ele não andar para frente. Se ele não entender o processo de trabalho e executá-lo no seu tempo e da forma apropriada. Amém, querido? Glória a Deus. Não tem aquela música? É preciso saber viver. Pastor não desviou não, tá, irmão? Sabia não? Essa música não é evangélica, mas essa frase é uma verdade, é uma pergunta. É preciso saber viver. E viver como? Segundo a palavra de Deus. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, disse o apóstolo Paulo em Efésios. Glória a Deus. Aí Deus vai explicar, não é assim? Quando já tem nivelado a superfície, então ele espalha a ervilhaca, semeia o cominho, lança nela o melhor trigo, a cevada escolhida, o centeio, cada qual no seu lugar. Ele falou assim, não é assim? Né? Ara, esterroa, aplana, suca a terra, planta a semente. E é qualquer semente? Qual é? A melhor, o melhor trigo, a cevada escolhida. Ó. Irmão, o grão que vai para ser jogado debaixo da terra dá até dó se você não pensar direito. Porque aquele grão de milho que você recebe, não é o que é jogado na terra. Eles escolhem o maior grão, o maior feijão, o melhor arroz, o melhor trigo, é o que o agricultor planta. Tem empresas especializadas só em semente, selecionar as melhores sementes para serem plantadas. Amém, queridos? Então, quando se trata de cuidar, investir para o futuro, você investe o que resta, o que sobra, qualquer coisa, você tem que pegar o melhor e jogar. O melhor.
Amém, querido? Cada qual no seu lugar. E olha aqui, fala comigo. O seu Deus, o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. O agricultor é instruído por Deus. Significa que Deus aparece para ele e fala? Não. Ele aprendeu com a natureza. E automaticamente ele aprendeu com Deus. Amém, querido? Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com um pedaço de pau. Olha só a sabedoria. Além de fazer cada etapa no seu tempo, você tem que ter a sabedoria de aproveitar o máximo, você tem a sabedoria de plantar o melhor, e você tem que ter a sabedoria de ter noção de quando colhe e como colhe cada coisa que você plantou. Se ele errar, quem já viu uma plantação de arroz? O que acontece se eu colher o arroz verde? Oi? Ele apodrece, ele bolora todinho. Se eu deixar passar o tempo e o pé de arroz dobrar, estraga também, porque ele entra em contato com o solo. Então eu não posso colher ele verde, eu não posso deixar o pé de arroz dobrar. Ou seja, quando ele secou, ainda está em pezinho, eu tenho que colher. Se eu demorar, eu estrago. Glória a Deus. Amém, querido? Obrigado, Pai. Então, você tem que saber como plantar, tem que saber que deve plantar o melhor, tem que saber como colher cada coisa e o tempo certo de colher. Às vezes, a precipitação é a mãe de muito fracasso. É verdade. Porque tem gente plantando, mas ele precipita e colhe o negócio antes da hora e aí apodrece na própria mão. Temos que ter sabedoria. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavaleiros. Depois de colher, tem uma forma de processar e armazenar. E se você errar na forma de processar e armazenar, você põe tudo a perder, né? Ou seja, você plantou direitinho, colheu direitinho, né? Trouxe direitinho para casa, mas aí você processou de forma errada, põe tudo a perder. Tem gente que investiu num bom relacionamento, teve um bom casamento, quando trouxe para casa, pôs a perder. Entendeu? Porque você tem que vigiar o tempo todo com sabedoria, cuidando de cada investimento que você fez. Até isso procede, o Senhor fala, até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Até esse conselho de como armazenar, procede de quem? De Deus. E Deus é o quê? Fala comigo. Maravilhoso em conselho. Maravilhoso em conselho. E grande em obra. E grande em obra. Fala maravilhoso em conselho. Maravilhoso em conselho. E grande em obra. E grande em obra. Você quer esse conselho de Deus? Glória a Deus. Pastor, o que o agricultor tem a ver com a minha vida? Então vamos lá. Nós pensamos e conversamos que a sua terra, como é que se chama a sua terra? A terra é o quê? É o tempo de vida que você tem. Ok? Tem gente que vai ter 100 anos, uma terra, uma fazenda. Tem gente que só vai ter 30 anos, só uma fazendinha. Tem gente que nem vai virar adulto, só teve um terreninho. Tem gente que nem vai virar criança, vai morrer pequenininho. Tá ok, gente? Eu não sei quanto de terra te resta. Não sei quanto tempo você tem. Eu não sei o que você fez da sua terra. Mas eu sei de uma coisa, você está vivo. Amém, querido? E o segredo é esse, que nós brasileiros somos bons em desperdiçar a terra, embora agora estamos aprendendo, o agronegócio brasileiro está se tornando um modelo mundial, né? Mas os japoneses, por exemplo, se eles tiverem um alqueire de terra, eles fazem miséria naquele alqueire. Ele planta de tudo, não é? Ele aproveita cada centímetro da terra, por quê? Lá tem terra? Não tem, lá é um bando de ilha, né? Terreno dificílimo, e quando eles vêm para o Brasil com essa fartura, eles sabem aproveitar, amém? Porque lá eles sabem aproveitar. Às vezes você acha que vai viver muito, por isso você desperdiça sua vida. Mas você tem que pensar o seguinte, a minha vida pode acabar hoje. Por isso eu vou viver o melhor hoje. Eu vou ser a melhor pessoa hoje. Eu vou ser a melhor versão de mim hoje.
Amém? Eu vou investir no meu casamento ano que vem? Não, é hoje. Eu vou investir no meu ministério ano que vem? Não, vou investir hoje. Eu vou investir na minha carreira profissional a 2025? Não, você vai investir hoje. Amém, querido? Porque o seu tempo é hoje. Você e eu temos 24 horas. Ninguém pode reclamar. Porque hoje, todos nós temos 24 horas. E essas 24 horas você pode aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, nesse texto, o Senhor aconselha o homem a lavrar. Lavrar a terra. Lavrar significa escolher a terra, cercar e delimitar e remover obstáculo. Então, você tem que olhar o seu tempo e demarcar cada pedaço de tempo que você vai fazer com ele. Você tem que entender aquilo que isso é obstáculo, que está impedindo o uso daquele tempo. Ou seja, o que é que está matando o meu tempo? Que pedra está no meu caminho? Que está roubando a efetividade do meu tempo? Amém, queridos? E aí tem muitas pedras: comodismo, preguiça, procrastinação, redes sociais, diversão, entretenimento, amigo ruim, relações tóxicas. Qual é o seu papel? Arranca isso do seu tempo, meu irmão. Por quê? Porque senão vai afetar diretamente a sua vida. Quem é que arranca? É o lavrador ou é Deus que vem arrancar as pedras para ele? Oi? Tem gente, oh Deus, tira esse amigo de perto de mim. Cria vergonha, larga esse amigo. Oh Deus, tira essa má companhia. Pelo amor de Deus, sai dessa companhia. Aleluia! Oh Deus, eu podia ser mais produtivo. Desliga esse celular, pelo amor de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Tu és lindo, Pai. Eu podia estudar mais. Para de assistir série, pelo amor de Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Tu és lindo. Quanto tempo você vai deixar esses ladrões roubar seu futuro? Meu Deus. Afetar sua carreira, seus estudos, seu casamento? Até quando? Quem é que vai arrancar isso? É Deus? Deus não vai arrancar isso da sua vida, não. Você que arranque. Agora, se está faltando força, pede ajuda para ele te dar força, mas quem vai arrancar é você. Então, pega o seu tempo, faz isso, escolhe, delimita e remove o obstáculo. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E eu vou dizer, se você não gerenciar seu tempo a seu favor, pessoas vão usar o seu tempo a favor delas. Se você não trabalhar para você, você vai trabalhar para os bancos. Se você não trabalhar para você, você vai trabalhar para outro patrão que vai ganhar muito dinheiro em cima de você. E te pagando uma miséria. Porque você não está usando o seu. Mas se você usar adequadamente o seu tempo, daqui a 5 anos você pode ser o patrão. Agora, depende de quem. E se você deixar a vida passar? Já era, irmão. Já era, viu? Deixou a vida passar? Já era. Sucar e esterroar. Sucar significa afofar a terra, adubar a terra, abrir a terra para receber a semente. Eu tenho que planejar o tempo, sim, mas eu tenho que agir. Eu tenho que fazer que aconteça. Eu escolhi a terra, agora eu tenho que realmente fazer o que me propus a fazer. Amém, querido? Se você planejou estudar, estude. Planejou ligar para 5 pessoas importantes da sua vida, investir nelas, invista. Aleluia. Planejou passar um tempo de qualidade com seu marido, passa, planeja. Pega esse marido de jeito. Planejou ganhar o coração da sua esposa, faz direito, investe nessa mulher, capricha, planeja e põe em prática. Amém, querido? Amém. Porque senão você vai ficar só planejando e não vai acontecer nada. Pega, põe a mão no arado, suca essa terra, abre essa terra e prepara. Amém, querido? Começa, põe a mão. Nivelar é outra coisa que ele faz. Nivelar significa preparar a terra para absorver o máximo de chuva, otimizar os recursos, evitar erosão, ou seja, cuidado. Uma vez que você planejou, fique monitorando para ver se você não está perdendo tempo. Se o seu tempo não está indo embora em coisas que você não gostaria. Então vai lá e nivela, corta da sua vida aquilo que está roubando os nutrientes da sua terra. Amém, queridos? Porque se a terra ficar inclinada, a chuva leva todos os ingredientes para o rio. Por isso que aqui eles fazem as curvas de níveis. Amém, querido? Faz curva de nível na sua vida. Tira tudo que é erosão. Tudo que é inclinação maligna da sua vida. Porque Deus quer fazer do seu tempo um tempo produtivo. Um tempo eficaz, um tempo útil. Amém, queridos?
12h49. Você vê o tempo, hein? Para coisa boa o tempo está escorrendo. Pô, imagina você deixar as coisas ruins levar esse tempo. Semear. Escolher várias espécies de semente, usar várias técnicas e aproveitar o máximo da terra. Então você tem que fazer o quê? Invista no mínimo em 4 áreas da sua vida que você, se você deixar qualquer uma delas despencar, lascou. Invista na sua vida espiritual com Deus. Invista na sua vida intelectual e emoções, na sua alma. Invista no social, na sua família principalmente. E invista na sua carreira. Amém, queridos? Invista nessas coisas, porque são as várias sementes da sua vida. E o que você põe nessas coisas? Você põe tempo, você põe estudos, você põe serviço, você põe comunicação. São adubos que você coloca nisso, para que essas áreas floresçam. Amém, queridos? Você é obrigado a fazer, porque se você não fizer, você vai ficar amíngua. Amém? Quanta gente eu vejo, irmãos, e eu falo muito crente que gosta de culpar todo mundo. E quando você aponta o dedo para lá, tem 3 apontando para você e 1 apontando para Deus. Pode falar só, Deus está de olho em você, camarada. E ó, tem 3 dedinhos apontando para você, dizendo que você não está pensando bem. Você deveria olhar para você. Irmão, quando você olha, e eu faço essa análise comigo, o meu pior inimigo sou eu. O meu pior inimigo tem endereço, CPF, registro, histórico de nascimento, que eu conheço melhor do que ninguém, porque ele se chama Orlando Oliveira dos Santos, para quem não sabia meu nome completo. Eu sou o meu maior inimigo e é comigo que eu tenho que lutar. Então, a pior forma de você lidar com esse inimigo, para ser derrotado com ele, é dando desculpa. Irmãos, eu conheço uma frase que eu não sei quem disse, mas eu tomei ela para mim. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Desculpa para fracassar tem um monte. Mas só que não vai mudar a sua história. O fracasso vai continuar na sua vida. Você pode dar desculpa que quiser. Não foi meu marido, não foi meu pai, não foi minha mãe, não é economia, não é isso, não é diferente. Não tem problema, você vai ficar na miséria do mesmo jeito. Agora o dia que você parar de dar desculpa e pôr a mão na massa e agir, aí o que acontece com você? Sua vida muda. Quando você muda aqui dentro, muda aqui fora. Quando você não muda aqui dentro, não muda aqui fora. Essa sabedoria vem de quem? Do pastor Orlando? Vem de Deus. Fechando. Você tem que cuidar. Remover erva daninha, combater insetos e animais, escorar plantas frágeis, regar, podar, arrancar plantas infrutíferas. Você tem que cuidar da sua vida. Cuida de tudo que você está da área dessa, vai sempre surgir um negocinho para atrapalhar. Tem uma confusãozinha, uma fofoquinha, tem um ciúmezinho, tem uma rosgazinha, tem um orgulhozinho, tem uma coisinha para se meter no seu casamento, estragar seu casamento por besteira, raposinha. E você deixa. Na sua carreira, um pouquinho de ego faz você chutar os pau da barraca e ir embora de uma carreira que você poderia prosperar muito. Aí você joga tudo por terra. Tira esse ego, esse orgulho, essa soberba, tudo que foi inseto e coisa ruim, irmão. Pelo amor de Deus, tira dessa sua carreira profissional, do seu casamento. Tira isso. Não viva esses modelos mundanos. Traz os valores de Deus para dentro da sua vida. Amém? Acabou, né? Meio-dia e 52. Vocês já entenderam, já aprenderam. Concluindo. Se você cuidou bem, colha bem. Guarde bem. Guarde. E outra coisa, usufrua. Amém? Irmãos, eu ralo pra caramba. Eu estudo pra caramba. Eu sirvo a Deus pra caramba. Eu faço um monte de coisa, mas faço pra valer. Só que eu aproveito pra valer. Amém, querido? Então quer dizer que você tem que ralar, tem que estudar, mas aproveita, não seja muquirana. Não seja um ranzinza, um avarento, não, porque senão você perde a motivação e o brilho de viver. Estuda, mas quando ganhar um dinheirão, compra roupa boa, sapato bom, viaja, come coisa boa. Por quê? Porque você merece. Você plantou, você colheu, você guardou, você cuidou, usufrua, porque senão é falta de sabedoria. Vocês vão ver o pastor Orlando sempre vestindo bem, comendo bem. Por quê? Porque eu ralo muito, obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: o agricultor é o primeiro a colher dos frutos.
Salomão diz, goza a vida com a mulher da tua mocidade. E usufrui do fruto do seu trabalho. Isso eu aprendi a fazer. Amém, querido? Irmãos, é a palavra de quem? De Deus. Cita comigo o verso só para você guardar, o último. O que ele disse? Fala comigo. Isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Se você aprender com Deus, sua vida não vai ser pouca coisa. Amém? Amém. Põe a mão no seu coração. Eu vou pôr no meu, porque eu preciso da mesma graça. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso em conselho e grande em obra, em resultado. Eu quero que o Senhor faça de mim uma obra grande, um grande resultado. Por isso eu quero o teu conselho para a minha vida. Ajuda-me a preparar a terra, plantar, cuidar, colher, armazenar e aproveitar com sabedoria. Me ajuda a viver a vida que Jesus conquistou para mim com toda a sabedoria que o teu Espírito Santo puder me dar. Tira da minha vida a burrice. Tira da minha vida a loucura. Tira da minha vida a inconsequência. Tira da minha vida a tolice. Tira da minha vida a insensatez. E me ajuda, Senhor, a ser sábio para a glória do teu nome. Pai querido, eu quero dar muito fruto para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.